Boa noite a todos. Vamos chegando, sentando, sejam muito bem-vindos. Que a paz de Nossa Senhora Aparecida se esteja presente nessa casa. Tem alguém vindo pela primeira vez? Ok. Hoje, então, nós vamos nos reunir para falar sobre inteligência emocional. Vai ter música, Alexandre? Não? Vamos passar para a prece. E logo, nosso irmão Alexandre vai falar sobre inteligência emocional. Vou dar só um recadinho aqui para o pessoal. Tem uma caixinha ali na mesinha da Dona Tida, para a gente colocar, como é que fala? Os temas de palestras, né? Quem quiser colocar algum tema de palestras, coloque na caixinha lá. Então, vamos lá. Levar o nosso pensamento a Jesus, a nossa mãe Maria de Nazaré, agradecendo a Deus por mais esse dia, por esse encontro, por essa família, por estarmos aqui expandindo a nossa consciência e que esse conhecimento se torne ferramenta para se tornar sabedoria na nossa vida, nos ensinando, nos auxiliando nos nossos equilíbrios emocionais, nos nossos conflitos. Que Jesus e Maria de Nazaré nos abençoe, nos ilumine e que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, de Maria e de São Francisco de Assis se faça presente aqui nessa casa por todo sempre. Então, cumprimento aos amigos do Instagram, a gente está ao vivo pelo Instagram. Cumprimento aos amigos do YouTube, que posteriormente vai nos assistir. Cumprimento aos amigos que aqui estão. Hoje é um dia muito importante, pelo menos para mim, né? Hoje comemora-se o dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi uma divindade que veio para nos ajudar a entender a nossa parte humana. Ele era ligado ao humanismo, né? Há quem diz que Francisco de Assis foi o maior exemplo depois de Cristo que nós tivemos. Foi o ser que mais se aproximou de Cristo aqui na Terra. Então, hoje comemora-se o dia de São Francisco de Assis. Hoje, eu queria dedicar essa palestra a um companheiro. Eu fiquei sabendo agora há pouco, Marcelino me contou, eu estava na roça, e um amigo desencarnou ontem, o Gilberto, o Gilberto Barbosa, que trabalhou na Embaré, da Divina Gula. Ele desencarnou ontem, e eu vinha saber agora, através do Marcelino, não sabia. Eu sou muito grato ao Gilberto. A doutrina espírita em Lagoa da Prata, se é o que é hoje, grande parte foi pelo Gilberto. Ele, no ano de 2004, foi ele que me deu a oportunidade. Tem lugar aqui na frente, amigo, que me deu a oportunidade, e ali na lateral também tem. Que me deu a oportunidade de fazer palestras. Se eu hoje faço, se eu falo em público, foi porque o Gilberto me induziu a fazer isso. Eu vou ser sempre grato a ele por ter me levado para essa área. Foi por causa dele que hoje eu falo em público. Então, hoje fica essa homenagem para ele. É uma pessoa que eu considero muito. Vamos lá. Ainda estava brincando com o Fernando, né? Quando se fala em inteligência emocional, todo mundo que é do mundo corporativo, do mundo das empresas, da área da psicologia, da psiquiatria, da área da terapia, da psicoterapia, da hipnose, todo mundo lembra logo de Daniel Goleman, né? Que é considerado o pai da inteligência emocional, apesar dele ser considerado o pai da inteligência emocional. A inteligência emocional, antes dele, já havia sido citada, mas através dele em que dá esse boom. E eu brincava com o Fernando, nós não vamos falar de Daniel Goleman hoje. A gente vai falar na segunda etapa. Na primeira etapa, a gente resolveu fazer algo um pouco diferente. Vocês devem ter percebido na imagem que a gente
faz o convite das palestras, tanto quanto nas imagens que eu vou usar, né, que vai estar muito ligado. Hoje nós temos um profissional de TI, meu primo que mora em Belo Horizonte está aqui, o Daniel, que é um profissional de TI, e a gente vai um pouquinho misturar a tecnologia da informação com a inteligência emocional. Eu quero fazer uma análise transitando entre as duas. Então, eu vou usar os fundos ligados à tecnologia. Quando a gente fala em inteligência emocional, logo a gente remete primeiro às emoções. E eu já falei para vocês, para aqueles que estão vindo, que estão começando a frequentar, que eu penso que a melhor definição de um ser inteligente, o inteligente é aquele que tem a capacidade de resolver problemas. E aí, Daniel Goleman desconstrói todo o coeficiente de inteligência quando ele vem dizer que o coeficiente de inteligência não tem nada a ver com inteligência emocional. Ele vem desconstruir isso. Então, se você é um indivíduo que tem capacidade de solucionar problemas, é uma linha que Stephen Hawking gostava, o físico Stephen Hawking gostava muito dessa linha, né, de dizer que inteligência é a capacidade de solucionar e resolver problemas. Nada mais. E aí a gente desconstrói a questão acadêmica em se tratando de inteligência. Porque o ser inteligente não é o ser que possui diploma, mestrado, graduações, doutorado, pós-doutorado. O ser inteligente é aquele que se adapta às mudanças. O ser inteligente é aquele que adapta à vida. É aquele que tem facilidade de lidar com as mudanças que ocorrem na vida dele. Mas aí como ligar inteligência emocional? A gente vem falar de emoções. Quando a gente vou voltar aqui. Quando o ser humano foi criado, desde o princípio em que nós éramos apenas um princípio inteligente, porque Deus cria o ser, entrega para um orixá, e nós vamos carregar as características desse orixá por toda a nossa eternidade. O pessoal que vai vir nos estudos de quarta, que a gente vai falar no final, vai poder entender isso melhor quando o nosso amigo Luiz vai ministrar os cursos. É semelhante a um curso que nós vamos ter aqui nas quartas-feiras. Mas, enfim, na criação do ser, o nosso lado emocional, ele é criado primeiro do que o nosso lado racional. Até porque no início da civilização, no início da vida como ser humano, como Homo sapiens, precisávamos mais da emoção do que da razão. Porque a emoção nos remete a um instinto de sobrevivência. Então, precisou-se elevar o lado emocional para depois a gente trazer esse equilíbrio que a gente vai falar. Nesse mundo de ficção científica, transformada em fatos científicos, todos nos transformamos em viciados comprometidos. Já parou para pensar o quanto nos tornamos viciados comprometidos? Alexandre, por que viciados comprometidos? Porque a gente terceirizou para a tecnologia a nossa vida. Ficou fácil terceirizar. É lógico que o advento da tecnologia é evolução. É claro. E o quanto essa evolução nos ajuda a viver. Mas até que ponto eu me torno escravo e viciado dessa evolução? Até que ponto eu, como ser humano, deixo de ser humano e me torno uma máquina humana? E aí vem um risco muito grande da gente passar pela vida e a vida passar por nós, e a gente, ao desencarnar, ou quando a gente olha para trás, a gente faz assim: o que eu fiz na minha vida? Eu terceirizei tudo. Olha que interessante dessa imagem.
porque somos quase todos dependentes de alguma coisa. Por quê? Porque criamos demasiadamente as necessidades. Então, você vê que aqui está uma máquina. Quando eu trago isso, gente, agora mesmo o Daniel briga comigo. Eu não estou eu não estou contra a tecnologia, não. Entendam isso. Pelo contrário, eu sou imensamente a favor do conhecimento e da tecnologia. Mas eu estou tentando explicar que a gente precisa separar. A gente precisa de saber usar. E por criarmos tanta necessidade, a gente acaba vivendo infeliz, vivendo emocionalmente descontrolado, e a nossa vida começa a perder o rumo. E aí, porque eu crio necessidades, quando eu crio necessidades, o que eu crio? Eu criei essa necessidade, eu passei dela, eu crio outra, eu crio outra, eu crio outra, e a gente vai criando. Esse final eu cheguei da roça, e o André falou, passa aqui, pra você me ajudar a pegar os negócios, para levar o lanche do centro. Eu falei, André, você ficou sem carro esse final de semana? Aí ele virou para mim e falou assim, fiquei? Mas o que tem? Aí para você ver, eu assustei. Né, André? Você estava sem carro. Porque a gente criou necessidade para tudo. A gente criou necessidade com o smartphone. Eu esqueci de trazer o nome para vocês. Quem souber me fala para me falar aqui na frente de um documentário da Netflix sobre, se não me engano, sobre Instagram, sobre rede social. Você assistiu, André? Dilema das Redes? Eu vi através do Caíto Maia, da Chili Beans, que citou, aí printei a tela para mim assistir. Aí como eu fui para a roça, eu não assisti. E a gente vai criando necessidades. Daniel me explicou uma vez que a inteligência artificial tem nos seus algoritmos, une-se pessoas que pensam de vários estilos. Você tá repara que quando você vai olhar o preço de um carro, depois você está mexendo no Instagram, cai um tanto de propaganda de carro para você. Quando você vai olhar o preço de um óculos, cai um tanto de propaganda de óculos. Por quê? Porque há uma inteligência aí por trás. O problema é que nós não percebemos, e com perdão da palavra, a gente está ficando burro. A gente está voltando. A gente está retrocedendo. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não retroceder em relação a isso. Porque quando você cria necessidade, você cria também. Quer falar, Paulo? Dá para ele o microfone. Sobre a tecnologia, aconteceu um fato comigo e Elisete essa semana. A gente estava falando sobre alguma coisa com os dois telefones sobre a mesa. E assim que a gente pegou o telefone e entrou na rede social, começou a aparecer sobre aquelas coisas. Não precisa nem de você estar mexendo mais. Sério? Tá vendo, gente? E aí, o que o ser humano, o que a gente para? Rossandro falou na palestra dele, top demais, o André já citou isso uma vez, e o Rossandro cita, o Rossandro Klinger. Ficou fácil lá comprar o bolo na padaria. Antigamente a mãe fazia o bolo. Eu acredito que a Ju deve fazer isso com a Manu. E aí você, a Elisete com a Luísa. Então hoje em dia, quer dizer, vamos ensinar, vamos fazer, como é que faz um bolo? Aí você prepara aquele bolo, você prepara. Aí ficou fácil eu ir lá e comprar pronto. Então alguns valores foram se perdendo. E quando esses valores são perdidos, vocês vão ver aonde que a gente vai chegar. Que isso é extremamente perigoso. Quando você cria demasiadamente as necessidades, nós condicionamos as nossas felicidades com as necessidades. Então, feliz é aquele que mais tem. E aí a gente vai numa doutrina, que a doutrina é chamada de hedonista. Feliz é aquele que mais possui. Feliz é aquele que vai para um resort. Claro que tem que ir, tem que passear, gente. Eu estou até olhando um para mim. Feliz é aquele que vai para a praia, feliz é aquele que compra um carro do ano, feliz é aquele que constrói uma enorme casa. E aí foi criando-se a necessidade. Só que é uma falsa felicidade. Aí fica um buraco, aí fica um vazio,
que nada preenche esse vazio. Porque foi tanta necessidade criada, que quando você não atinge aquela necessidade, você se frustra. Está cheio de adolescente frustrado. Está cheio de adolescente frustrado. A gente estava lá, hoje de manhã, ontem à noite, aí o Davi falou com a Juliana assim, mãe, esfria um pedaço de linguiça para mim? Ela ia pegar para isso, eu falei, opa, você tem boca? Davi tem 5 aninhos, gente. Você já viu o tanto que ele é ativo? Fica andando. Você tem boca, não tem não? Boca. Sabe soprar? Não sabe? Não sei, então sopra. Ou você sopra, esfria, ou você fica com fome. Qual que você escolhe? Soprou, comeu. Aí, hoje de manhã, ele vem pedir água à mãe dele. A mãe, busca água para mim. Eu falei, você tem mão, ué. Você tem pé, você tem mão, vai lá e põe a água para o seu, ué. Não vai buscar água para você não, rapaz. Vai lá. Eu não tenho pingo de dó. Não tenho. Porque o caráter da criança vai ser formado do 0 aos 7 anos, que é quando você traz, o Espírito traz das outras vidas, e ele é moldado dos 7 aos 14. Só que essa geração de hoje é a geração do mimimi. O André tinha apelido de presuntinho. Eu tenho apelido de leitão até hoje. Você podia chamar o menino de macaco. Tinha o Alexandre Macaco, amigo nosso. Eu tinha o preto, você podia chamar ele de preto. De negro, de que você quiser, negro fugido. E hoje não pode, porque é a geração do mimimi. Você não pode falar nada, tudo é bullying. Que geração é essa? Que não está preparado para enfrentar a vida? Tudo é bullying, tudo não pode. Teu não me toque. E aí por quê? Porque os pais também não se atentaram para isso. Porque os pais não estão preparados para essa safra de espírito evoluído que está reencarnando com o propósito de melhorar o planeta. Ô, Alexandre, mas é a geração que mais frequenta psicólogo e psiquiatra, né? Atuando vai rachar de ganhar dinheiro. Amém, Tuan. Os meninos de hoje, os jovens de hoje, os jovens de hoje é os que mais suicidam, é os que mais vai no psicólogo, no psiquiatra. É porque os pais não deixam os filhos frustrarem. Passar por adversidade, por problema. Por dificuldade. Eu não quero para minha filha o que eu tive. Não, eu quero, não tem problema não. Foi isso que me construiu. Ué. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, não me construiu o André de hoje. Sim. Então, infelizmente, ou para mim é felizmente, eu passei por tudo que eu passei. Me construiu esse ser humano que eu sou hoje, eu não troco uma vírgula do que eu passei. E os pais de hoje não querem deixar os meninos acontecer nada com eles. Para não ter que frustrar, para eles não ficar tadinho. Não, tem que deixar. De vez em quando nós fala não para uns trem mais bobo. Só para ver a pequenininha dar uma emburradinha. Faz parte. Faz parte, André. Eu brinco com você, gente. Tá, minha mãe deve estar por aí. Que se tivesse conselho tutelar naquela época, minha mãe estava presa. Minha mãe espancava, eu batia. Só que a mãe sabia bater. Era na popa e nas pernas. Cabeça, batia não. Mas, gente, os vergalhão corriam frouxo na perna, assim, ó. Eu já apanhei pelado de mangueira no banheiro. Porque eu chutei minha irmã e depois precisou levar no ginecologista. Eu fui o menino mais atentado que teve. A quem me vê adulto hoje, dando uma palestra, falando, Alexandre, você virou gente. Não pode que você virou gente. Não acredito. Mas a gente foi treinado. Tá ali o Daniel, que a gente comentava hoje, que tem um cargo de executivo numa empresa multinacional, numa empresa grande, e que foi enfrentar a vida em Belo Horizonte, morar de favor na casa dos outros, passando um trabalho danado, e venceu. Então, o que o André fala, essa geração precisa de mudar. E a gente precisa ensinar isso para as pessoas. A gente precisa passar isso para frente. A gente precisa aprender a lidar com isso. Assim sendo, não criamos a capacidade de solucionar obstáculos. O ser humano perdeu. Quando ele terceiriza tudo, não é mais fácil eu com um clique eu fazer isso, com um clique eu fazer aquilo. E aí, o problema é que o ser humano não sabe usar a tecnologia ao seu favor. Eu quis trazer essa analogia para vocês entenderem
que ela é muito mais benéfica do que maléfica, quando você sabe usá-la. E aí, o ser humano perdeu a capacidade de tomar decisões. É um bando, desculpe a expressão, de gente frouxo. Um bando de gente indeciso, que não tem coragem de tomar decisão, que tem medo de tomar. É uma safra de gente medroso, sem coragem, que tem medo amanhã da represália da sociedade. Tem medo, e eu já cansei de falar para vocês que a sociedade não paga as nossas contas. Que quem paga as nossas contas somos nós. Mas o ser humano perdeu isso, porque ele não tem coragem de tomar decisão. Ele tem medo de errar, tem medo de fracassar, tem medo de... Gente, o que os outros vão pensar de mim? A Daniela, vai levar para você, Daniela. E nisso, o ser humano perdeu, ele perdeu a identidade como humano. Muito importante é que o ser humano toma decisões, aponta o dedo e fala assim, nossa, olha lá que ridículo, porque a pessoa está brilhando e ela teve coragem de fazer. A pessoa não tem capacidade para fazer, mas ela gosta de julgar. Isso que se tornou o ser humano hoje. Não sei quem que... Teve uma pessoa na minha rede social, não sei quem foi, que colocou, eu postei um negócio, a pessoa fez uma crítica, lá um trem meio sem base. Sabe o que eu fiz? Excluí ela da minha rede. Excluí. Não serve para mim, né? Mas foi um negócio mais sem fundamento. E acabou. Está acabando. Está dando um mau contato, mas deve ser a pilha. A gente tem que aprender a selecionar pessoas. A gente tem que aprender a lidar. O ser humano ele se tornou tão artificial que ele não percebe. Acho que foi só um mau contato, viu, Marcelino? Acho que foi só um mau contato. Então, o ser humano ele passou... Por que ele não tem capacidade de tomar decisão? Porque ele não tem autoconfiança. Porque emocionalmente ele não é inteligente. Porque as emoções dele são descontroladas. E aí ele tem medo de falar assim, ó, se eu fizer isso e não der certo, poxa, se não der certo, você volta e tenta de novo. A Elisete falou isso aqui semana atrasada. Ou semana passada? Passada? Então, se não der certo, tenta de novo. Tenta mais uma, 2, 3, 4. Eu já estou na minha 4ª tentativa. Mas agora está dando certo. Né, André? A 4ª tentativa? Terceira ou 4ª, né? Perdeu a conta. Agora está dando certo. Não, jamais. E aí, deixa eu falar para vocês uma coisa. Um outro problema que o ser humano tem é andar na rua e achar que está todo mundo apontando o dedo para ele. Gente, pelo amor de Deus, tira isso da vida de vocês. Tira. Eu já tive essa fase na minha vida, não minto para vocês. Até porque eu passei por uma situação economicamente, financeira difícil, e a gente acha que está todo mundo julgando a gente. Hoje eu aprendi que o problema do outro é do outro. Existe um livro, deixa eu ver se o nome é esse mesmo, vou lembrar. Eu não gosto de ler por PDF, mas esse eu li. É A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Isso mesmo, né, Daniel? Gente, é top demais o livro. É só você ligar. Entendeu? Durante muito tempo na minha vida, eu achei o Sr. Manuel muito sem educação. E, caramba, que homem sem educação. E eu falava com ele, pai, que falta de educação. O senhor é sem educação. O pai falou, não, sou sincero. O pai falava algumas coisas com o Sérgio, que eu pensava, o Sérgio não volta no Germão mais não. E eu ficava com dó. Falei, pai do céu. Está aí hoje. O cara que a espiritualidade confia plenamente. O cara que na hora que vai fazer qualquer coisa, a espiritualidade dos primeiros que cita é ele. Então, o que eu vou dizer? Sérgio, com quase 50 anos, mudou totalmente. É um exemplo de pessoa para a sociedade, de caráter, de ética. Mudou depois de velho. Não que ele não tinha, mas que ele melhorou aquilo que poderia ser melhorado. Muitas das vezes, um exímio administrador e no campo das emoções, um mendigo. Às vezes é o dono da empresa.
chega em casa, não dá conta de ter um relacionamento com a esposa. Às vezes um executivo que chega em casa e não tem um diálogo com o filho. Às vezes teve todo o sucesso do mundo, no mundo corporativo, e não dá conta de ter um relacionamento pessoal. O que é isso? Falta de inteligência emocional. Falta de inteligência emocional. Porque nesse mundo competitivo, hoje um dos assuntos mais falados e comentados nas empresas, eu já falei para vocês várias e várias vezes do mindset, do livro, mentalidade. É igual mindfulness, meditação. Vamos lá, meditação, que é mais fácil. Aí trouxe tudo para as empresas. Funciona e muito. Mas é necessário eu trazer aquilo para a minha vida pessoal. É necessário. Por quê? O sucesso. Alexandre, mas você está falando que a gente tem que ter sucesso em todas as áreas? Estou. É possível ter. É possível você ser um bom administrador, um bom encarregado da empresa, e é possível também você ser um bom marido, um bom pai de família, uma pessoa que frequenta e pratica a religião. É possível sim ter sucesso em todas as áreas. Diz fato em que em algum momento da nossa vida a gente vai dar um pouquinho mais de atenção. É normal eu dar atenção mais a uma área, depois eu volto e a vida vai mesclando nisso. Às vezes é comum, vou dar um pouquinho mais de atenção ao trabalho durante esses 6 meses, durante esse 1 ano. Às vezes o sujeito está fazendo uma construção, eu preciso trabalhar um pouquinho, senta com a família, com a esposa e com os filhos. Foi como eu fiz o ano passado. Sentei para a Juliana e falei, esse ano é o ano que a gente está construindo, o André vai construir a casa dele. Vou trabalhar muito esse ano. O ano que vem eu tiro o pé do acelerador, mas esse ano eu vou acelerar. E trabalhei muito para alcançar o meu objetivo. Depois desacelerei. Hoje eu estou até desacelerado demais. Mas o que acontece? Porque a gente tem que ter noção para as coisas. O Hamed fala que você precisa, para você quebrar a nós, a hora que você tem que ter senso e noção. Porque ao quebrar a nós, você vai entender. Quando você quebra lá a nossa, aí você vai entender. Se você não quebrar a nossa, você não vai comer a castanha. Cadê o microfone do Daniel lá, por favor? Não sei com quem está o microfone. Pode falar, Daniel. Você falou aí sobre a questão. Hoje em dia a gente vê até muita essa parte do RH falando, né? Contrate mais pelo soft skill do que pelo hard skill. Né? Então, assim, soft skill é a parte emocional, o comportamento da pessoa, são as habilidades comportamentais, emocionais dela. E o hard skill é as habilidades técnicas. Né? Então, eles falam, contratem pelo soft skill, porque o técnico você constrói lá dentro. O comportamento já vem da pessoa. Então, é muito difícil a empresa mudar o comportamento da pessoa. Então, assim, eles falam, contrate pessoas que tenham bons soft skills, bons comportamentos, boas skills de inteligência emocional, tudo, e prioriza o técnico para você trabalhar lá dentro da sua empresa. Então, assim, é um pouco, as empresas já começando a olhar um pouco mais sobre a inteligência emocional, motivacional, sentimental das pessoas. Isso é interessante. Engraçado, e já deu um passo a mais. O André conversava comigo ali, além da inteligência emocional, a espiritualidade. O eminente médico, posso dizer assim, porque ele é muito top, o Hussein Awada, acesse no Instagram, Dr. Hussein, com H. Amanhã ele vai dar uma live sobre, acho que, medicina e espiritualidade. Né? Ele vai falar, então a espiritualidade também veio a inteligência emocional, né? Já tem empresas que faz ali a meditação antes de trabalhar, já tem, e agora eles estão incluindo a espiritualidade. Por quê? Para a gente desrobotizar. Inventei uma palavra aqui, como se diz outra. Para deixar de ser tão robô, ser tão mecânico. Então a gente tem que tomar esses cuidados para a gente chegar nesse ponto aqui. Ó. Aqui está o ponto da inteligência emocional.
a razão e a emoção. Por que aqui está o ponto? Se vocês perceberem, aqui está quando no nosso cérebro, o lado direito do nosso cérebro, ele é o lado emocional. O lado esquerdo é o lado racional do nosso cérebro. Então, a emoção, se vocês perceberem, tem uma mão aqui, emoção. Por que eu usei essa imagem? Porque nós somos tão emotivos e nós terceirizamos a razão para a tecnologia. A tecnologia está tomando as nossas decisões. Então, nos tornamos seres totalmente emotivos. E quando eu falo de emoção, aí você vira para mim e fala assim, Alexandre, mas você está maiando demais a emoção. A emoção ela é extremamente importante. Aconteceu o fato uma vez, em que o senhor Manuel estava na porta do Foto Rocha, com a Laís, minha sobrinha. E de repente ele faz assim com ela, puxa ela para o passeio. Vi um carro estacionando, e eu acho que o sujeito não viu, ia passar por cima dela. Foi a razão que fez o senhor Manuel fazer isso? Não. Foi a emoção. Foi o lado emocional. Se você parasse para pensar, não dava prazo. Então, o que eu quero explicar para vocês, falar um pouquinho daqui, da emoção, para vocês entenderem, que lá no início, não dava prazo. Quando você tinha que enfrentar as feras, ou se enfrentar, você corria. E esse processo é incrivelmente, se a gente for descrever o quanto a adrenalina sobe, você pode estar num jejum de 48 horas, você vai correr, você vai dar conta. O corpo vai criar mecanismo para te ajudar. Aí o sangue flui mais para as pernas. Nesse momento, o cérebro, entre aspas, para de pensar e o seu corpo usa toda a sua energia para perna. Corre. Corre, 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 senão a fera vai te pegar. E lá no início, para vocês terem uma noção, quando a gente ia, por exemplo, você ia pegar um peixe. Se você finca a lança, aonde é que você achava que estava o peixe, você não pegava o peixe. Então você fincava a lança um pouquinho mais para frente. E aí a física vem chamar isso de um fenômeno de refração. Mas como que eu sabia disso? Era lapsos da razão começando na emoção. Então no fenômeno da refração você fincava a flecha um pouquinho mais para frente e conseguia fisgar o peixe. Mas já era a razão te dando esse lapso. Então, ou seja, a emoção é o lado que vai te garantir viver. No sentido de fazer assim, ó, eu preciso de jorrar sangue, eu preciso de correr. Só que, em que momento ela me atrapalha? No momento que ela toma conta da minha vida. Por exemplo, eu estou com minha avó está doente. Está muito doente, coitada. Eu saio para viajar toda semana esperando, às vezes, um telefonema. Ó, a mãe desencarnou, a minha mãe me ligar. Eu espero esse telefonema agora de um tempo para cá, toda semana. E aí a gente, para vocês verem o que é inteligência emocional, Dona Tida está ali. Dona Tida não tem estudo nenhum, não tem 4º ano de grupo, se não me falha a memória. Não sei se ela estudou mais que isso. Não, 4º eu sou mais, acho que ela estudou até 8ª. Você é 8ª, mãe? Mas é um ser extremamente inteligente emocionalmente. Em 2018, em maio, o pai falece. Em maio de 2018. Em setembro, o marido. Ela embalou o pai e o marido num ano só. É a mesma rocha, parece uma rocha. Caramba, senhor, não pode. E das irmãs é que está mais forte. Não tem nenhuma que tenha a preparação dela. Poxa vida, o que é isso? Ela sabe lidar com as emoções. Porque na falta nossa, é que nós perdemos a nossa referência, eu mais o André, e alguns aqui também considerados filhos,
ela nos segurou, ela nos ajudou. E ela ainda nos impulsiona para manter isso aqui aberto. É um ser totalmente inteligente, porque ela tem capacidade de solucionar problema. E a emoção não toma conta dela na hora de solucionar o problema, não toma conta dela, porque ela sabe lidar com isso. E quando você não sabe lidar com a sua emoção, o que vai acontecer com você? Se você tem uma tendência a beber, você vai beber mais. O alcoolismo vai tomar conta. Se você é um desregrado com a droga, você vai usar mais droga. Se você é viciado em comida, você vai comer mais. E aí gera o quê? Ansiedade. Nós somos o país com o maior síndrome de transtorno de ansiedade do planeta. Brincadeira, né, gente? Brincadeira esse índice, o maior do planeta Terra. Então aí por quê? Porque a emoção, ela vai de encontro naquilo que mais te atrapalha. Obrigado, Sérgio. Mas, Alexandre, eu tenho problema com o alcoolismo e me dá vontade de beber. Porque o que a emoção faz? A emoção gera um quantum de energia que vai derramar energia em todas as células do seu corpo para fazer você beber. É necessário vencer a emoção. É necessário você dizer para você mesmo assim, eu não vou porque eu tenho capacidade para superar isso. E isso é um treinamento diário. Quando eu estou estudando esse livro aqui, do Dr. Barefoot, Sabedoria Taoísta para o Dia a Dia. O criador do vovô do taoísmo é Lao Tse, filósofo chinês, incrivelmente sábio, dentro do taoísmo é considerado uma divindade. E nesse livro aqui, eu pude aprender o quanto a respiração nos ajuda a controlar as emoções. O quanto alguns pontos no corpo nos ajudam a levantar de manhã até antes de trabalhar. Eu preciso de superar alguns obstáculos na minha vida e eu fui pedir uma ajuda para a espiritualidade. Me ajuda. E o que a espiritualidade me respondeu? 15 minutos de meditação diária. É o início da ajuda que nós vamos te dar. 15 minutos. Levantar, meditar 15 minutos, depois fazer minhas orações que eu gosto de fazer. 15 minutos de meditação. É muito simples. Mas é aquilo que o André falou. O que é a primeira coisa que a gente faz? Smartphone. Né, André? Celular. Antes de qualquer coisa. Primeira coisa que todo mundo faz. Então, quando você, na segunda parte do nosso estudo, nós vamos aprender a trabalhar a razão, aprender a trabalhar a inteligência emocional. A gente vai citar três formas que Daniel Goleman coloca. 3 assuntos intrapessoais, quer dizer, seu, para que você não se torne um indivíduo emotivo. Gente, eu já expliquei isso para vocês várias vezes. Se você chora, a maioria do choro não é emoção, é sentimento. A emoção é aquilo que te faz te tomar decisões precipitadas. É aquilo que faz você fazer, muitas das vezes, aquilo que você não queria fazer. E por que a emoção ela vem na frente? Porque foi assim que nós fomos criados. Para que ela vinha na frente para nos proteger, só que o ser humano ainda está no instintivismo primitivo. Quando ele deixa a emoção tomar conta dele, e a razão fica lá para trás. O interessante seria vocês imaginarem quem faz crossfit, quando um segura a gomeira lá, a mangueira lá, e o outro vai tentar correr, o outro vai estar puxando. A emoção está disparada lá na frente, a razão vem depois. Lembra quando o Anderson Silva disse, conta até 10. Ele fez uma propaganda sobre violência uma vez, usaram ele e ele falou, gente, conta até 10 primeiro.
conta dá 10. E para a gente encerrar essa primeira parte, nós vamos depois, na segunda parte, entender, e eu preciso da contribuição de vocês, o André vai me ajudar, o Fernando vai me ajudar, a entender para que nós nos tornamos indivíduos inteligentemente emocionais. Para que eu possa ser inteligente e saber a que ponto eu preciso gerar emoção, a que ponto eu preciso de gerar razão. E para a gente encerrar essa primeira parte, a gente vai passar, eu vou passar para a Tuane, que vai dar o recado do lanche e tal. Para a gente encerrar essa primeira parte, eu queria contar um caso. Eu até me preparei hoje para contar esse caso e não chorar. Mas eu vou contar tranquilo, eu estou tranquilo para não chorar, para contar esse caso. De um exemplo de inteligência emocional, simples no nosso dia a dia. A gente era criança e o pai passava por uns apertos financeiros. Sou 3 anos mais velho que o André, eu já percebia. O André, acredito que não sabia desse aperto. E eu já sabia, porque eu acompanhava ali o pai. Né? O pai tinha aposentado, o pai aposentou cedo e foi mexer com negócio próprio. E nós fomos em Divinópolis, o pai tinha uma Belina, e nós fomos em Divinópolis para comprar uns tecidos e tal. E o pai levou o pai, a mãe, eu e o André. Depois de velho, eu fui entender, né, como aquele homem sábio fez, e a gente não percebeu que ele estava com pouco dinheiro. A gente, para vir embora, não tinha, eu suponho que ele não tinha dinheiro para a gente ir os 4 para o restaurante. Né? O que ele fez, gente? Que sabedoria. E a gente, às vezes, acha que inteligência emocional é eu fazer... Gente, está na simplicidade do dia a dia, dessa capacidade de tomar decisão. O pai comprou um frango assado. E no primeiro posto ali na saída de... Primeiro posto, né, André? O André tem uma memória incrível para essas coisas. Na saída de Divinópolis, a gente encostou numa árvore. Né? Acho que a mãe sentou no meio-fio. Nós saímos, né, do carro. E a gente comeu esse frango assado. Mas numa alegria tão grande, de partir ali, né, André? Usou a mão mesmo para partir. Veja bem, gente. Aí depois que a gente foi entender que ele estava sem dinheiro, ele estava passando por dificuldade. Olha o que é um homem emocionalmente inteligente. Ele solucionou um obstáculo de não ter dinheiro, fazendo a gente feliz naquele momento. Ele fez de um momento simples, um momento único, que ficou registrado na minha memória e na do André. E a mãe nem lembrava, que eu fui comentar isso com a mãe. Ela falou, filho, eu não lembro muito, não. Você quer falar, André? Eu comentei com ela antes, ela não. E daí eu falei, gente, viu, gente? O que ele pegou de um momento simples? Algo que entrou na nossa alma. Que quando eu precisar de fazer isso com meus filhos, eu vou fazer, se eu precisar. Como fiz no período de pandemia. No período de recesso, eu precisei de fazer isso. E eles nem perceberam o quanto eu estava passando dificuldade nesses dias de pandemia. Né, André? Manuzinha também nem percebeu. Então, ou seja, vamos atentar, vamos buscar as raízes, vamos tomar atitude e o passo dessa mudança, para que nós possamos nos tornarmos seres inteligentes emocionalmente. Pode ir, Antônio. E como vocês têm a cultura, né, da palma, que essa palma seja para o seu Manuel. Que eu tenho certeza que aonde ele está, ele percebeu o quanto, eu posso dizer isso, eu quero que vocês entendam, sem demagogia, sem falsa modéstia, o quanto ele moldou 2 seres emocionalmente inteligentes. O meu caráter foi forjado, como diz o Zé, que está me ouvindo. A espada é forjada no fogo. O meu foi na alma, nas marcas, em que eu precisei ser moldado para ser o que eu sou hoje. E o Miguel me perguntou essa semana, pai, no início da semana, guardando o carro,
O senhor tem medo, pai? Eu falei, de nada, meu filho. Não tem. Não tem. Eu não tenho medo. Não tem mesmo, nada. A não ser de cachorro. De cachorro eu tenho medo. A não ser de cachorro, eu tiro o cachorro de lado, porque de cachorro eu tenho medo. Se não tivesse cachorro no planeta Terra, vocês podiam considerar que eu sou, porque eu tenho coragem para enfrentar qualquer desafio que aparecer na minha vida. Todos que aparecer. E eu venço todos que aparecem. Porque eu pus isso na minha vida. Eu coloquei isso para mim como um sujeito que consegue superar obstáculos. E eu consigo. Não tem nenhum que eu não supero. Porque eu treino para isso todo dia de manhã. Quando eu acordo, eu treino para superar o obstáculo do dia. Eu treino. Eu vou treinando, treinando, treinando. E eu não paro de treinar. Porque eu preciso. Porque o mundo vai me cobrar isso aí. E que essas palmas, que o Sr. Manel receba essa energia dessas palmas. Pessoal, vamos agora para o lanche que está servido lá fora. São 15 minutinhos de lanche, aproveitar para a nossa confraternização, né? Como família, e depois vamos retornar para a roda de conversa com o Alexandre, o André e o Fernando e os demais pessoal. Vamos lá? Família, vamos voltando, né, depois dessa confraternização, do café, para tomar a segunda etapa do workshop. Falar um pouco, então, a roda de conversa, retomando o tema sobre inteligência emocional. Passa a palavra para o Alexandre, o André, Fernando. Vamos lá? Pessoal, quem tiver pergunta, dúvida, alguma coisa, levanta a mão que eu vou ficar de frente aqui, que eu levo o microfone, tá ok? Deixa eu falar. Tem um microfone. Se vocês perceberam, o Marcelino ele toma o maior cuidado do mundo. Até quando uma pessoa fala para passar para outra, ele passa o álcool no microfone. O Fernando vai usar o microfone de fio, eu e o André, para o Instagram, para o YouTube, para não ter mimimi, nós é irmão, nós vamos usar o mesmo microfone. Se eu começo mimimi, eu não tenho paciência para mimimi de... Às vezes alguém vai assistir nós depois no YouTube, eu não tenho paciência para essas coisas, não. E muita coisa também é para aparecer para a televisão, né, o povo. Né, mas o Marcelino toma os devidos cuidados. A gente precisa, o que eu falei com vocês, da contribuição de vocês para a gente dar essa sequência. A gente vai trabalhar alguns assuntos, mas eu quero que vocês nos contribuam. Contribuam com a gente, tipo assim, Alexandre, eu tenho dificuldade em tal área, e o que a inteligência emocional pode me ajudar? Então, a gente está aqui para uns ajudar os outros. Que Daniel Goleman trabalha primeiro o autoconhecimento emocional. São 3 coisas que ele trabalha, 3 assuntos. O autoconhecimento emocional, né, que é reconhecer as próprias emoções e sentimentos. Eu já queria iniciar fazendo uma pergunta para o André. De que maneira... Está anotando? Eu falei, não é possível. Bonitinho demais. De que maneira o sujeito, por exemplo, eu estou com uma situação X para resolver, eu estou com um problema para resolver. Como a inteligência emocional vai me ajudar a resolver o meu problema? Sem o autoconhecimento não se atinge a inteligência emocional. E deve ser o primeiro tópico dele mesmo, né? Sem o autoconhecimento, sem chance. Toda pessoa desequilibrada
ela não tem autoconhecimento, não vai ter. Nessa encarnação está muito difícil se ela não controlar. Você pode reparar que está associado à falta de inteligência emocional, assim, do mais ralezinho possível de inteligência emocional. Pessoa que não tem autocontrole, a pessoa que mal resolvida, ela não tem inteligência emocional, não vai adquirir tão cedo, enquanto ela não começar a praticar isso aí em primeiro lugar, o autoconhecimento. Enquanto ela não se conhecer de verdade. Como que ela vai dominar algo que ela não conhece? Então, por isso que eu falei que nessa encarnação está muito difícil. O que acontece? Quando você se depara com um problema... A trocar a pilha? Tá? O Alexandre quer saber como lidar com o problema, né? Em primeiro lugar, você se colocando de fora do problema. Alguém aqui consegue já viveu essa situação para relatar? Enquanto você não se colocar de fora do problema e olhar ele como vamos se dizer, um coadjuvante, você não consegue resolver o problema, porque ele te domina. Aí você foge do racional, do autoconhecimento. Aí ele te domina e você não consegue fazer nada. Sobre esse tema de hoje, foi muito bacana. Eu e a Juliana, ela ia para um aniversário, terça-feira. Aí eu atropelei um cachorro na rua. Rapaz de Deus, mas a mulher acabou comigo. Fez de tudo para me tirar do prumo. Eu dei assistência para o cachorro. Foi perto da praia, eu levei liguei para a mulher, ela foi lá. Não ficou barato, ficou caro. E ela tentando me tirar do sério a todo momento. E eu olhava para ela e pensava assim... Oh, meu Deus, ela nem merece eu sair de mim. Porque ela não tem equilíbrio nenhum. Estava na rua. Mas como é que faz, né? Eu brinquei com a Juliana assim, que os defensores dos animais iam lá para a porta da minha loja, ela acabar comigo se eu não tivesse nada. E o animal merece, tadinho. Ele não tem culpa de ser... né, tadinho. Aí, ela ficou tão sem ação, e graças a Deus eu fiquei tão equilibrado, que ela me pediu desculpa. Falou, moço, ela ainda usou a expressão assim, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu fiquei tão fora de mim, e falei tanta coisa que eu não precisava. Eu falei assim, não, mas você não precisa pedir desculpa não fiquei ofendido não. O cachorro está bem tratado, está com toda a assistência que precisava. Não tem problema não, vamos seguir a vida, você segue a sua vida, eu sigo a minha, com Deus. Aí o primo da Juliana foi lá em casa hoje e falou assim, que ficou impressionado de eu chegar lá rindo, e brinquei até com eles, e eu falei com ele assim, você imagina eu perder o meu controle por causa dela. Eu ia descontar às vezes na minha esposa, na minha menina, e eu ia perder tudo que teve aqui no churrasco. Hoje, mãe, foi tão agradável o churrasco. Aí você imagina eu me desequilibrar, perder isso tudo. Eu ia perder, não tem lógica. Então, assim, tem coisa que me tira do ar? Tira. Eu não sou perfeito, não. Mas eu me reconecto, se eu faço uma reconexão com o meu íntimo, muito fácil. Eu tenho essa capacidade, graças a Deus. Eu tenho uma capacidade muito boa de resolver problemas. Eu aprendi com o pai. Não foi fácil, porque nós brigou muito, entre aspas, discutindo como fazer isso, mas ele sempre falava assim, o problema é fato, ele já existe. Começa a sair de fora do problema e buscar a solução. Senão você nunca vai resolver. Começa a se conhecer, para você ter essa capacidade de ter equilíbrio. Porque se você se conhece, você vai saber que, por exemplo,
uma palavra mal falada do Alexandre iria me tirar do sério, que eu iria perder, ia brigar com ele, ia virar uma bagunça feia. Então, se eu começo a me conhecer, eu começo a me policiar e saber que certas coisas, eu tenho que ter o limite de não falar com o Alexandre, para o Alexandre não falar o que eu não quero ouvir. Gente, mas eu estou voltando para mim algo que ele que tinha que prestar atenção? Mas eu já sei disso. Hein? E isso é autoconhecimento. Isso é ter controle da situação. Então eu sei até onde eu ir, para mim não me desgastar com algo que eu já sei que vai acontecer. Então eu vou só até ali, eu sei pisar no freio. Isso é você começar a ter autoconhecimento. Te respondi? Passa para outro, senão eu vou ficar falando. Aí acaba o tempo. Se vocês tiverem pergunta, vocês fazem, porque eu faço, vocês não estão fazendo, né? Só vocês levantar a patinha. Eu vou fazer uma pergunta para o Fernando. O Fernando é uma pessoa que foi dito como uma pessoa meio sem paciência. Porque o Fernando é muito, intelectualmente falando, bem adiantado, e o Fernando não tem, às vezes ele não tinha paciência com quem não acompanhava o raciocínio dele. Ainda ele é um pouco assim, quase que um pouco nazista. Então, eu queria perguntar para o Fernando, e o Fernando está até pensando em fazer pós-graduação nessa área e tudo. Fernando, estudando a inteligência emocional, me fala do controle emocional que você aprendeu, né, que é lidar com os próprios sentimentos, adequando a cada situação vivida. Como que você está lidando com a sua falta de paciência, com o não entendimento do outro? Primeiramente, que antes eu achava que a emoção era um subproduto da razão. Eu sempre achava que a gente ia caminhar para a razão e deixar a emoção. E não. É interessante isso que ele está falando, gente. É interessante, é mesmo. Não é um subproduto. Né? É uma ignorância sem tamanho, né? Isso é um atributo de quem tem muita razão. O que acontece? O Daniel Goleman é o que está me dando a base para mudar isso. Claro, é gradativo. Eu não deixei de ser o racional para mergulhar na emoção. Mas ele dá um exemplo muito bacana, que é deixar a razão tomar as decisões racionais e a emoção participar das decisões emocionais. Ou seja, não é um subproduto. Ele é útil em algumas áreas que a razão não é útil. No caso do Samuel que você contou da Laís, ia adiantar ele pensar o tempo que ele ia gastar para puxar ela, o movimento que ele ia ter que fazer e tudo mais? Isso é racionalizar o problema. Se ele tivesse racionalizado, a menina tinha se atropelado. A emoção, só a emoção ali era útil, foi útil. Eu acredito que seja isso, basicamente isso. Estou aprendendo ainda, não aprendi não. É interessante o que ele falou, né? De fato, foi uma visão que traduzindo, deixar a emoção tomar conta do lado dela, que cada um faça o seu serviço. Né? Exatamente. O que é emocional, emocional. O que é racional, racional. Assim, a gente consegue passar para os dois. Inteligência emocional não é a inexistência, a ausência da emoção, é o equilíbrio das duas. Gente, tem pergunta? Quando não tem pergunta, eu aprendi que ou está muito ruim, ou todo mundo está entendendo tudo. Né? Tio Edson, cadê? Leva lá para o tio Edson. Pode levar, isso aqui tá bom. Não, porque não pode, por causa do... Esse aqui não está com álcool. Tá. Oi, esse aqui está funcionando. Antes de levar lá no Edson, hoje eu ouvi a gente aprende coisas novas todo dia. Aí hoje eu ouvi um médico falar que deixa eu falar direitinho do jeito que ele falou. O pensar é do espírito. Porque, por exemplo, a hora que você pensa em mexer o dedão do pé,
o seu cérebro manda só o sinal. O pensar é do espírito. A gente sempre coloca que a gente sempre fala assim, em pensamento a gente pensa em cérebro. Não, o cérebro é quem dá a ação. O pensar é um atributo do seu espírito no todo. Achei isso bacana, o Dr. Hussein. O cérebro é só um mecanismo para aquilo acontecer. Mecanismo, achei isso bacana demais, porque por isso que as pessoas que estão em busca desse autocontrole, elas têm que melhorar a alimentação e têm que ter uma atividade física, senão elas não conseguem, não. Eu fui entender, é um quebra-cabeça muito, muito bonito, muito bacana. É uma engrenagem, para falar a verdade. Pode falar, Edson. O controle emocional é uma coisa muito difícil de... É muito difícil da gente conseguir, como está sendo falado, né? Já é um problema muito grande para a gente nessa encarnação. Partindo desse princípio, como que a gente pode ter um controle emocional né, sem interferir na ética e na moral? Como ter um controle emocional sem interferir na ética e na moral? Certo. Se você não tem ética e você não tem moral, se você tem só o controle emocional, você é um psicopata. Porque o psicopata, ele tem controle emocional. Se vocês pegarem os filmes que fala de psicopatia, eles têm controle emocional. Aí eles fogem à ética e à moral. A gente for... Dr. Hannibal. Hannibal, isso. Entendeu? A Globo fez uma série com o Bruno Galhaço, né? Que ele era um professor. Ele era um psicopata. Ele tinha um controle fantástico. Porém, faltava nele a ética. A ética, várias coisas que completam. Isso. É muito complicado. Porque confunde muito, Edson. Eles confundem, assim... Quem não sabe até aparecer a psicopatia da pessoa, ele vai parecer como um cidadão ético, exemplo de ser. Entendeu? É que aí a gente... É um pouco do nosso cotidiano. Mas aqui a gente puxando para o nosso cotidiano como empresários, como pessoas que têm responsabilidade dentro de empresas, muitas vezes a gente pega o controle emocional, uma coisa que a gente está ali, não, a gente vai só pela razão, né? Nesse ponto aí que eu quero chegar. Como que a gente consegue trazer para o nosso cotidiano sem interferir na ética e na moral? Porque quando a gente chega aí na parte da psicopatia, tudo bem. Mas quando você começa o autoconhecimento, volta lá, Alexandre, reconhecer as próprias emoções e sentimentos. Quando você é verdadeiro no seu autoconhecimento, Edson, você não atropela a ética e a moral, não. Hein? Quando você faz uma avaliação verdadeira e começa a trabalhar isso dentro de você, você não atropela, não. É quase que um complementa o outro. Não tem jeito de você ter um autocontrole sem se conhecer. Senão você cai naquela do psicopata de novo.
Porque ele não tem sentimento nenhum. Quem é psicopata não tem sentimento nenhum. Ele não está nem aí. Ele também é desequilibrado, só que ele Desequilibrado. tem Só que ele tem um não é só o autocontrole, excesso. ele tem um A autocontrole. falta de emoção também é um desequilíbrio. Isso. Ele tem um autocontrole violento. Sim. E ele sabe passar por várias situações e não deixar demonstrar falta de controle nas ações dele. Por isso que ele domina, ele passa por uma sociedade, uma encarnação inteira, se mostrando por uma pessoa íntegra, bacana. E não é. Pode falar, Paulo. Pode fazer. A pergunta é do José Osvaldo. Quais as consequências do excesso de razão ou do excesso de emoção? Excesso de razão é psicopatia, sociopata. Excesso de emoção, deixa eu te dar um exemplo. Não, acabou que quer acabar com a... Nós tivemos uma fala de uma pessoa, há muito tempo atrás, na fundação, quase que fundação da casa, assim, tem hora que dá vontade de vender tudo que eu tenho para ajudar os outros. Aí eu falei com ele, mas um pobre na praça, primo. Não resolve, não. Você não vai resolver a fome do mundo, você não vai resolver a fome da sua cidade inteira, você não vai resolver os problemas do seu vizinho. E isso é emoção. Emoção é falta de autoconhecimento. Quem começa a se autoconhecer vai largando um pouco a emoção. Você vai equilibrando ela com a razão. Excesso de emoção, falta de autoconhecimento. E você sai atropelando tudo, abraçando tudo, achando que o mundo é resolvido numa facilidade. Eu vou resolver os problemas do mundo. Não resolve. Resolve os seus, gente, que o mundo vai se adaptando. Mais pergunta? Deixa eu ver se eu consigo formular a ideia. Ali fala de questão de lidar com os sentimentos adequando as situações, correto. Quando a situação ela te contraria, né, te traz contrariedade, nervosismo, estresse, qualquer outra coisa, o que eu tenho conseguido fazer? Eu considero uma melhora, aí vocês vão me falar se é ou não. Eu consigo lidar no momento, eu soluciono a situação, eu lido da melhor maneira possível, porque eu era uma pessoa explosiva, eu era aquela que você falou no início, que falava o que queria, o que não queria, o resto, e depois tinha que lidar com aquele monte de problema que causou. Então, hoje eu já consigo ponderar, pensar, resolver, mas depois eu preciso chorar. E aí? É porque você está interiorizando o problema. Ele pode não estar te consumindo por fora, mas por dentro ele ainda está te consumindo. Tá, o choro é emoção. Assim, o choro não é emoção, o choro é sentimento. O choro é o seu corpo gritando para pôr para fora, para você não infartar, para você não dar uma doença autoimune. Porque o que acontece? Toda vez que nós temos um desgaste grande, no qual você dá até uma aceleradinha no coração, aí você começa a adrenalina dispara, aí o cortisol fica assim, o cortisol fica louco, aí sua imunidade para de funcionar, aí você dá uma doença autoimune. Por 6 horas ela para de funcionar. Eu estudei isso hoje. Aí, o que acontece? Você, por fora, você já, parabéns, já está dominando. Mas você está deixando ele passar para dentro. Deixar de passar para dentro é quase impossível, porque nós temos emoção. Tem que dosar até o ponto que ele vai te afetar. E está aqui, na mente. Não, eu estou só falando para você dosar. Um pouco ele tem que vir. Senão não tem jeito, senão você vai ser senão você vai ser oca, né? Assim, nós vamos ser oco por dentro, né?
Até que, sim, eles falam que a gente que tem assim, um pouco mais regrada a razão com a emoção, muita gente chama a gente de oco, não ter coração. Entendeu? Eu já falaram para mim, mas não importa, não. Mas se você não interiorizar um pouquinho, aí você não... Aí essa parte de fora, você não tinha resolvido. Você falou que por fora, praticamente você consegue resolver. Se você resolve, mas está interiorizando muito. Se você não conseguisse resolver essa por fora, ou você só interiorizava, ou você tem muita razão e está conseguindo resolver isso, né? Você não deixa ela interiorizar no início, você não deixava. Ela não fazia nada por dentro em você. No início, não era assim? Agora você já está dosando. Tá vendo? Nós temos os dois lados aqui. Aí fica fácil. Tem que interiorizar um pouco. Ela tem que te incomodar um pouco. Só que você tem que saber frear e falar, opa, agora tá bom. Ainda mais quando envolve outras pessoas, Isso. né? Interessante, gente. É interessante que eu acho a vida, a lei, a vida tão incrível que, por exemplo, Deus deu de presente uma pessoa que é o coração puro para o Fernando, para conviver. O coração dela é do tamanho da semana. Se a gente falar bem dela, ela vai chorar, porque ela é uma pessoa incrível. Vamos aplaudir a Gabi, gente? Vocês aplaudem a Gabi? A Gabi é uma pessoa incrível. E é aquela pessoa que a gente gosta de graça. Não tem jeito, você não gosta da Gabi, é de graça. Simpática igual eu, né? A gente vê, né, Fernando? Eu falei isso para ele, viu, Gabi? Tem mais perguntas? Pergunta do Instagram. O Marcos está perguntando para algumas pessoas, por que algumas pessoas têm dificuldade para chorar? Marcos, eu não sei te responder, não. Porque eu não choro fácil, não. É porque quem chora fácil está colocando para fora o sentimento que às vezes está preso, igual a Elisete acabou de citar agora. A energia vai. Geralmente, eu vou para a roça descarregar ela na terra. Mas, para mim, isso é difícil de responder, porque eu não choro fácil. E tem a questão cultural também, que o homem chorar é demonstrar fraqueza, né? Que é uma, assim, no meu ver, é uma idiotice, né? Eu já chorei poucas vezes, mas o choro foi verdadeiro, mas eu não choro fácil, não. Nós vamos entrar agora na etapa final, né? Existe se puder a gente ficava a noite inteira. Existe um chavão, né, no mundo da administração, não sei se tem alguém aqui que é formado em administração, é que ninguém motiva ninguém. Esse é um dos primeiros, quem começa a estudar administração sabe disso e vai ouvir isso. De fato, ninguém motiva ninguém mesmo. Não motiva. Eu posso até te ajudar a você encontrar o seu motivo, a sua motivação. Mas eu te motivar, não. Então, se você acha que alguém motiva alguém, pode esquecer isso daí. E Daniel Goleman, pode falar. Tanto é que o Daniel citou o soft skill. Sim. A automotivação é um soft skill. É um dos itens citados no soft skill. A capacidade de se manter bem para frente, motivado, sem precisar de um agente externo. Sem precisar de um agente externo. Então, o que Daniel Goleman fala? Ele fala que dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Por que ele fala isso? Porque é nesse momento que a emoção se sobressai na frente da razão. Porque em alguns momentos, só a razão não vai te impulsionar, não. Se você não tiver emoção, né, André, você não vai. Quando a gente voltou pós-pandemia, a razão me contava que eu trabalho com moda, com confecção. Então a razão me contou assim, ó, São Paulo está fechado, Goiânia está fechado, os principais polos do Brasil estão fechados. E eu tenho produto para vender. Dentro da razão, a gente voltava de uma crise. Então a razão me contava assim, gente, mas
o que me motivou? A emoção. A dizer assim, opa, peraí, está tudo fechado, estou indo. E foi aonde a minha vida mudou completamente em 6 meses. Então, é dirigir ela a serviço de uma realização pessoal. Você falou tudo. Se você não tem automotivação, a automotivação ela tem que ter razão e emoção, porque senão você não sai de casa para trabalhar. O que me motiva? Vontade. Eu preciso só de mim. Porque se você terceirizar o seu motivo, e se o seu motivo acabar? O que você vai fazer? O meu motivo é a minha menina, porque eu tenho que criar ela. Não, criar ela todo dia, eu tenho que criar, ué. É obrigação. Vai ficar adulto não, e depois se eu não adulto. criar, minha esposa cria. E aí? Alguém vai criar, ué. Pronto, eu. Eu discordo um pouco sobre o que vocês disseram, que ninguém motiva ninguém, que hoje em dia no mercado, dos livros mais vendidos é de empoderamento e motivação. E as palestras que eu tenho participado, de mulheres empreendedoras, as mulheres no geral, 50, 300, 400, 500 mulheres procuram palestras motivacionais. Então, como você me explica isso? Carência afetiva? O cara pode falar lá meio mundo. Se você não tiver incumbido dentro de você, ninguém aciona o gatilho, não. Ele vai te mostrar o caminho, mas quem vai se automotivar é você. Porque o cara vai lá, é muito bonito uma palestra motivacional, né? É bonito demais. E aí? Um dia, na nossa Associação Comercial da Lagoa, sempre teve um encontro empresarial. Um dia eu falei com eles lá. Muito bonito. Agora, põe eles no comércio de verdade. Para cobrir um cheque, para correr atrás de cliente, para cobrir os compromissos de aluguel, luz, funcionário. E aí? Muito fácil, né? Porque, repara para você ver, você pode ouvir 500 palestras motivacional. No outro dia, a sua vontade caiu pela metade já. No outro dia. É pura emoção, palestra motivacional. E os pura. livros que cresceram no Agora, mercado? Agora, mulheres empreendedoras, quer um conselho? Estuda. Exatamente. Aí sim. Aí aquela palestra motivacional vai te dar, assim, 15% de empurrão. Mas se não tiver os 85% aí, não vai não. O Edson quer falar, pode passar para ele. Hoje eu ouvi um negócio top demais. Me enche de alegria, né, ver a posição e aonde o meu primo chegou, né, para quem saiu daqui do Lagoa do jeito que saiu, para morar de favor, e onde ele chegou hoje. Né, ele me contou hoje que acho que esse ano ele já gastou 15 mil reais com cursos de aperfeiçoamento. Então, ou seja, eu falei, caramba, eu ainda brinquei com ele, você parou de estudar? Ele falou, não, senão eu já gastei 15 mil estudando. Então, ou seja, aí ele encontrou o motivo. Aí vem um detalhe. Qual o melhor local para você investir? Em você. Não é, Juninho? Conhecimento. Ninguém te toma conhecimento. Ninguém. Você vai levar ele para outra encarnação. Olha que fantástico, é a única bagagem que você leva. Chique demais. Pode falar, Edson. Bom, não é nem um complemento, né? Senão parece que os comentários estão vagos, né? É só uma observação a respeito disso que ela falou. Se a gente abrir qualquer Instagram, você não precisa nem estar seguindo. Hoje está uma enxurrada de cursos motivacionais, isso e aquilo outro, né? É o que mais se vende. Mas, igual você falou aí a respeito de curso de administração, desde o começo é isso mesmo que a gente aprende. Ninguém motiva ninguém. E é uma realidade. Porque se você não se... A gente que está na área da confecção, principalmente, e se for ver o mercado hoje, foi lá embaixo, assim, em questão de matéria-prima e tudo mais, aqui puxando para o nosso cotidiano, né? Tantos outros que estão mais ou menos na mesma situação.
Se a gente não tiver a motivação de todo dia levantar, você pode ter 50 mil pessoas, né? E não é porque a tendência é você chegar numa palestra, tem lá 1000 pessoas, ou igual ali, está tendo uns cursos em BH lá que está reunindo, né, realmente coisa de 10, 20 mil pessoas fazer os cursos. Se você não se automotivar diariamente, né, procurar um motivo para levantar de manhã, não vai adiantar nada. Ou você investe em você, ou não investe. Luiz, você foi na palestra do Karnal, não foi? Você foi? Mais alguém aqui foi na palestra do Leandro Karnal? Você foi. Você não frequentava a casa naquela época. Então, o Luiz pode ser a prova do que eu falei. Tudo que ele falou, nós já falamos aqui. Foi? Você falou isso no dia? Tudo. Não teve nada que o Leandro Karnal não falou. Não estou desmerecendo ele não, gente. Pelo amor de Deus. Mas tudo que ele falou, nós já falamos aqui. Só que de graça não dá gente. Entendeu? De graça não funciona. Se nós começar a cobrar, vai dar gente com borra. Mas eu fico satisfeito de que pessoas que estão aqui hoje é porque querem conhecer essa verdade. Isso é bom, muito bom. Porque essa verdade liberta com a consciência expandida. Gente, quem expande a consciência, nossa, não sabe ouvir qualquer coisa na vida mais não. Expandir a consciência é bom demais. Falando ainda um pouquinho sobre a automotivação, quando eu fui abrir a barbearia, eu conversei com muita gente. Eu era pessimista demais, né, Lisete? Eu acho que não tinha pessoa mais pessimista que eu. Só que eu acho que a automotivação, ela começa por uma boa programação. Como que você vai programar a sua motivação daqui para frente? Então, eu programei um caixa para começar. Eu sentava com a Elisete, eu sonhava. Eu via os clientes na cadeira, eu dormia, eu sonhava com aquilo. Eu comecei na barbearia, eu tinha um cliente por semana. Na segunda semana eu tinha 3. Mas eu estava motivado a seguir, por quê? Porque eu tinha programado aquilo. Eu estava seguro. Então, sempre eu acho que o principal passo para você se automotivar é se programar. Gente, eu não gosto de falar em microfone. Pegando o que ela falou, o que acontece? Eu, particularmente, hoje, acredito realmente que só a gente se motiva. Porque a parte externa, ela mais desmotiva do que motiva. E, referente a palestras, o que acontece? Elas são inspirações. É lindo a gente ver pessoas motivadas. Mas quando você vai lá numa palestra, você fica super inspirado. Você quer aquela garra, aquilo tudo que eles te passam. Só que depois de alguns dias, aquilo vai acabando. Então, é uma dose diária que a gente toma de inspiração nossa interna para fora. Isso acaba refletindo. Você falou uma coisa muito, muito certa aqui. Se você for deixar o mundo te consumir, ele mais te desmotiva do que motiva. É por isso que tem, Daniela, tanto palestrante motivacional. E hoje ela... Por isso que eu te disse das vendas crescentes, de livros motivacionais, empoderamentos, porque o que mais eu tenho percebido nessas palestras é que 75% das mulheres querem isso todos os dias. Por quê? Qual o problema das mulheres? Não, mas deixa eu te contar. Não pode parar de ter as palestras motivacionais, não. Vai atingir e vai transformar uma porcentagem. Não importa que ela seja mínima, não. Mas ainda é o que temos para o momento. Até a pessoa chegar no autoconhecimento, ela precisa. É assim mesmo. Isso é bom. Tem que ter. O outro te motivar não é o problema. O problema é você terceirizar a sua motivação para o outro. A sua motivação ser dependente de fatores externos de outras pessoas. Justamente. Aí, só completando, quando a gente expande a consciência da gente, acaba que você vai entendendo isso. Por que o número está aumentando? Porque a necessidade interior vem crescendo. Então, você vai ver muitos livros ainda, você vai ver gente lendo de tudo,
porque ainda não descobriu que vem de dentro para fora. A gente está buscando o externo para o interno, e é o contrário. Então, é importante a gente saber disso. Mas, Daniela, como é que é seu nome? Bruna. O importante é você saber o quê? Não tem importância ser motivacional, livro de autoajuda. Aqui a gente nem recomenda isso. Mas o que acontece? Aquilo ali que a pessoa fez, ou fala, é a fórmula dela. Como ela conseguiu. Então, assim, não necessariamente aquilo vai servir para você. E normalmente não vai servir para você. Então, aquilo é um modelo, porque a gente sempre aprende. Eu aprendo todos os dias com o Leandro Carnal. Sempre que tem palestra dele, sobre esse tema, por exemplo, ele fala o seguinte: a gente nunca pode deixar, que o André falou, que o outro pensa ou fala de você te atrapalhar. Justamente. Você não pode deixar isso, mas de jeito nenhum. Isso eu aprendo com ele. Isso eu aprendo com os livros do Rubens. A gente aprende. Não te motiva. O livro do Rubens não me motiva a conhecer mais a Umbanda. O que me motiva mais a Umbanda é o que a gente está aqui. O meu conhecimento, a minha pessoa, o que eu quero da minha vida. Então tem que ser isso aí. Nada contra a gente fazer, a gente querer, a gente buscar, porque a gente aprende com os outros também. Eu aprendi tudo. Um dos dias que mais me mencionou uma conversa com o doutor João, né, Leitão? Que ele veio nos contar do mentor dele. Você estava no dia ali? Lá na senzala, que ensinou tudo a ele. Interrompei de falar, porque o sentimento de gratidão dele é o que eu tenho com o seu Manuel. Então, assim, eu falei com ele. Falei, o seu mentor, ele falou o nome lá, não vou lembrar. Falei, o meu é o seu Manuel. Eu tenho esse, tipo assim, quem me introduziu isso aqui? Então a gente aprende com outras pessoas. Sim. Mas a fórmula deles, que eles estão passando lá, como ser mais rico, como ser isso, é deles. Aconteceu para eles. O Rick Chester fala aí pra caramba aí do negócio da água dele. Aconteceu para ele. A história de sucesso do Paulo, que está caminhando cada vez mais, Paulo, é dele. Não adianta você abrir uma barbearia e achar que vai ficar igual ele ali, que mais provável que não. Eu concordo. Só terminando aqui, cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua forma de se encontrar. E às vezes tem gente que vai em muitas palestras, às vezes tem gente que, vamos supor, sozinha ali, ó, vai conhecendo histórias. Cada um se molda de uma forma. Eu, particularmente, não estou falando generalizando, eu vejo, me inspiro, mas a motivação ela vem diária, nossa. Porque nem sempre a gente vai estar totalmente aberto para as outras pessoas. Engraçado, gente. Se eu fosse exemplificar, porque as pessoas imaginam o sucesso só pelo lado financeiro. A mídia, se eu fosse, Alexandre, classifica para mim um ser humano comum de sucesso. O Paulo. O cara chegou na profissão dele, na excelência, no que ele faz. Garanto que ele é o herói da Luísa, e a gente percebe que é um paizão. Então está aí um homem de sucesso. Mas e o que fez o Paulo chegar a ser o homem de sucesso que ele é hoje? Primeiro que ele tem espiritualidade. Espiritualidade despertou a consciência dele para isso. E aí ele soube dosar família, trabalho, espiritualidade, um pouquinho de cada um. As pessoas confundem mesmo, porque se a gente pensar no século atual um homem de sucesso, nós vamos pensar em Mark Zuckerberg. Não, ele roubou do brasileiro, então é diferente. Também, é isso aí, Paulo. Um bancário amigo meu, discutindo sobre sucesso, e eu fiquei muito satisfeito por ele, que uma pessoa sofrida, que chegou num alto cargo de um banco, e nós fomos discutir sucesso. Aí ele me perguntou o que eu achava. Eu falei, nossa, podia ter me perguntado não, né? Eu falei que sucesso é religião, família, trabalho, sociedade. É um bem com todos. Quando você tem muito dinheiro, você pode ter certeza que você esgoelou um ou mais dos outros fatores.
pode ter certeza disso. Todos que têm muito dinheiro, no qual é confundido com sucesso, esguelou a família, ou não tem religião, ou é mal visto na sociedade. Algum dos outros fatores foram esguelados. Então, sucesso não é dinheiro não, gente. Dinheiro você inventou algo que ninguém inventou ainda, ou, sei lá, você inventou um remédio, você mudou o percurso do mundo com isso. Não quer dizer que é sucesso, não. Sucesso é conviver bem entre várias coisas. Isso é sucesso. Sucesso é a Dom Bem-vinda, que passou uma encarnação numa maestria louca, que era da conferência que a gente frequentava quando era menino. Então, a Dom Bem-vinda foi um ser de sucesso. Ela compreendeu a encarnação dela, aceitou de certa forma, que se você não tiver aceitação, você vai ter frustrações, e ela soube passar numa maestria louca. Bacana. O Luiz falou um negócio que é bacana, para quem viveu com o seu Manel aqui, o seu Manel vai ser o nosso eterno mentor. Eu guardo esse papelzinho que a vida inteira, eu te contei para vocês. Esse papel é meu, que ele me deu, escrito minhas qualidades, meus defeitos e tal. Uma coisa que ele fez comigo bem bacana. Ele deixou um comentário embaixo. Eu lembrei que de abrir agora. Aí está escrito assim, ó. Você precisa criar um espaço dentro de si para harmonia, constância, alegria e motivação. Isso aqui deve ter uns 5 anos, por aí, uns 4, 5 anos. Você precisa criar um espaço dentro de si para harmonia, constância, alegria e motivação. Aqui, o papel estava pregado aqui dentro da carteira. É o caminho para o sucesso. Tem uma pergunta aqui da A Sirlene. última pergunta. Da Sirlene Giovanni. Por que será que uma pessoa está sempre triste e não consegue sorrir? Sirlene Giovanni, do Instagram. Por que uma pessoa está sempre triste e não consegue sorrir? Ela está com depressão. Ela tem que tratar. E ela tem que ver o que causou essa depressão nela. Pode ter sido lá na infância. Pode ter sido com 3 anos de idade. Ou pode ter sido com 15. Pode ter sido na barriga da mãe. Então ela tem que procurar um médico em primeiro lugar, porque nós temos que rir nas adversidades. É normal a gente rir mesmo quando está com problema. Problema, gente, vai ter todos os dias, graças a Deus, senão nós não vamos evoluir. Mas podemos estar bem com nós mesmos mediante os problemas. Ela tem que procurar um médico, procurar uma religião em primeiro lugar. Antes do médico, ela tem que procurar uma religião. Uma religião que vai preencher esse vazio que ela está tendo. Depois ela procurar um médico, e o médico vai saber como lidar, desperta esse gatilho, onde que aconteceu isso, se foi na infância, se foi na barriga, se foi na adolescência. Mas ela, procurando as pessoas certas, ela vai conseguir, tenho certeza. Para nós encerrar, eu coloquei aquilo ali. Eu busquei a imagem de um abraço. Porque apesar de nós não podermos nos abraçar, né, faríamos isso se não fosse a questão da pandemia, como a gente já fez em outras palestras. Nada substitui um abraço, um afeto, nada. Eu queria que o André encerrasse com uma mensagem sobre o afeto, sobre o amor, sobre o abraço, sobre a vida. O Luiz me falou um negócio e o Juninho também me falou que o futuro do trabalho está mudando, né, Luiz? Provavelmente vão trabalhar muita gente, home office fala, né? Trabalhar em casa. Eu, André, com minha simples ignorância, não acredito. Eu acredito que isso é a pior coisa que as empresas estão fazendo. Eu acredito que daqui 20 anos vão descobrir que isso foi uma fria. Nada, por mais que na empresa tem briga, tem bagunça, nada substitui isso que nós estamos fazendo. Porque isso aqui foi feito home office, não foi? Todo mundo em casa, bonitinho. E nós aqui na Capeleza, nós filmamos os bastidores.
Marcelina. Mas nada substitui isso aqui que nós estamos fazendo. Eu não acredito nessa... Um dia minha sobrinha falou que tem restaurante que já tem robô, que vai lá, tira o pedido. Aí eu falei com ela assim, filha, daqui uns dias vão desconstruir isso. Nada substitui um bom garçom chegar para você e falar, bom dia, boa tarde, tudo bem? Posso te ajudar? Nada substitui esse afeto humano. Nós somos seres humanos, fomos feitos para conviver em sociedade. A sociedade nos molda e nos ensina. A sociedade não me molda, viu, gente? Ela me ensina. Alguns ainda molda, ela me ensina. Ela que faz eu estar sempre revendo os meus conceitos. Ela me ensina muito. Mas nós necessitamos de viver em sociedade. Eu te fazer a pergunta para nós encerrar. Como substituir o cheiro? Como um robô vai substituir o cheiro, o aroma, por exemplo, do perfume da rosa que o pai Joaquim das Cachoeiras traz? Aí é sem chance. Quem teve a oportunidade de sentir o cheiro da rosa do pai Joaquim das Cachoeiras, que é quem tiver curiosidade, é o primeiro quadro do lado de lá da parede, o primeiro quadro que tem. Nada substitui. O afeto ainda é a coisa que mais cura o ser humano. Porque quando o ser humano está, ainda mais a moça que falou aí, que está no processo depressivo, o abraço, como é que o robô vai abraçar ela para transmitir uma boa energia? Não tem como não. O afeto, esse amor, o amor que você falou aí, que é uma mensagem, o amor, gente, primeiro, preocupa em se amar, viu? Não preocupa em amar ninguém, não. Porque amar ao próximo sem se amar é mentira, viu? Ninguém consegue amar ao próximo sem se amar primeiro. E quando você se ama, você consegue dar um pouco daquilo que você experimentou para o próximo. Aí é amor. Então procurem se amar mais. Porque amar ao próximo vai ser consequência de se amar. É isso que eu desejo para todo mundo. Mais amor próprio. Eu não desejo que vocês amem o próximo. Porque amar o próximo vai ser consequência de amar a si mesmo. Tá certo?